Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Desembarachando, episódio 82. É isso aí. Quartou. É engraçado falar isso, né? Quartou. Bom dia pra você, tá bom? A você que está aí agora ao vivo, bom dia. E a você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Desembarachando é de segunda a sexta, 6 horas da matina. E sábados, domingos e feriados, ou outros dias que alguma coisa acontecer, horários alternativos, tá bom? Gratidão a você que sempre está conosco, participando, sempre está trocando ideia, enviando sugestões, os seus feedbacks, os comentários. Ficamos muito felizes com isso, tá? Esse conteúdo fica gravado, claro, aqui no Instagram e depois fica gravado no nosso Facebook e no nosso YouTube. Inscreva-se no YouTube do Baracho. Obrigado, viu? Sempre. Você que vai ter uma quarta-feira aí com desafios, que tudo possa correr bem naquilo que você imagina. E se muitas vezes não for do modo que você está querendo, mas que possa ser o melhor para sua vida, mesmo que nós não entendamos, né? Porque é assim, né? Mas vamos ao que interessa? Vamos falar ao que interessa, né? Eu lembro quando eu fazia Muay Thai. Eu fiz Muay Thai durante 8 anos da minha vida. Foi um tempo muito importante. Tanto eu quanto a minha esposa e o meu filho fizemos Muay Thai. Nós fazíamos academia, né? Aquela academia convencional. E depois migramos para fazer Muay Thai. E foi bem interessante. Muitas amizades que fizemos ali, que duram até hoje. E aquela questão do grupo, da parceria. E era muito legal. Um ajudando o outro ali. A gente foi avançando, né, nas graduações ali e foi muito bacana. Bem, eu não tinha intenção de ser um lutador, é claro, né? Mas era uma questão de condicionamento físico, então isso me ajudava a desestressar. Hoje eu desestresso fazendo caminhada, que eu sempre gostei também. Mas eu lembro que na época do Muay Thai, na época dos sparrings que a gente fazia, né, aquelas trocas, né? Eu lembro que sempre o sensei falava para mim assim: Baracho, você tem que manter a guarda alta. Você tem que manter a guarda alta, porque senão você vai levar um soco no meio do rosto. A guarda alta é ficar desse jeito, né? Se proteger do que o adversário vai fazer. Então eu tinha uma dificuldade em manter a guarda alta. Então eu tinha uma tendência em abaixar a guarda. E o outro rapaz mais rápido dava o soco. Então eu sempre tive que me atentar quanto a isso. Porque manter a guarda alta me cansava os braços. Era uma questão de condicionamento também, fortalecimento. Mas eu lembro da dificuldade que eu tinha em manter a guarda alta. Assim também como eu tinha dificuldade, lembrando agora aqui, eu tinha dificuldade no futebol quando eu jogava. Também não era brilhantemente jogador. Eu fui mais goleiro do que jogador de linha. Mas quando eu jogava na linha, amigavelmente, eu tinha uma dificuldade na marcação. Eu ficava lá sozinho, esperando a bola, aquela coisa do banheira, né? E o pessoal falava: Baracho, tem que marcar. Então, para mim, a marcação, ficar ligado ali, perto do atacante, para não deixar ele fazer gol, e ficar com a guarda alta no Muay Thai, sempre me foram grandes dificuldades fazer isso. Mas o que você está querendo dizer, Baracho? Vamos lá. Quando nós falamos em guarda alta, então começamos a falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre o oposto, né? Quando eu baixava a guarda, eu apanhava. E quando falamos em baixar a guarda, aí vamos entrar no tema do Desembarachando de hoje. Quando falamos em baixar a guarda, então é claro, a gente vai lembrar do boxe também, do Muay Thai, todo esporte que usa luva, né? E nesse contexto marcial, baixar a guarda é estar exposto a um golpe do oponente, e nesse caso, baixar a guarda não é nada bom. Muita gente sabe sobre isso, né? Baixar a guarda não é bom e tem que estar muito atento mesmo, né? Bom dia, meu brother MacGyver, é isso aí. Ó, tô falando do que você gosta aqui, tô falando da questão de baixar a guarda, né? Você que faz Muay Thai também aí, ó. Então eu lembro que eu tinha dificuldade de manter a guarda alta, e eu apanhava porque não conseguia. Agora, então baixar a guarda nesse campo marcial é uma coisa ruim mesmo, né? Então a gente apanha e aquela coisa toda. E na vida, agora vamos para a vida, né? Na vida, baixar a guarda também pode ser visto como uma coisa muito ruim, né?
Ah, baixar a guarda, Baracho, na vida é ficar vulnerável, em algumas situações é se colocar em risco, é permitir alguns malefícios que o outro faz, a pessoa não se defende. Então eu concordo plenamente com isso. Baixar a guarda nesse sentido também é ruim. Tanto baixar a guarda lá na luta marcial, você faz assim, você vai levar um soco, como baixar a guarda na vida. Permitir alguns relacionamentos, permitir algumas coisas, e a pessoa se aproveita do outro ali com bondade, e aquela coisa que a gente já sabe, infelizmente, né? Só que eu quero falar hoje, por incrível que pareça, eu quero falar de um lado importante e benéfico do lance de baixar a guarda. Não feche o seu filtro, tá? Eu já falei aqui desse lado complicado de baixar a guarda, vulnerabilidade, desrespeito ao ser humano. Sim, isso existe, infelizmente. Mas não vai ser o tema de hoje aqui. Pode ser de outro dia, tá? Mas eu quero falar do lado importante e benéfico, não pejorativo, de baixarmos a guarda. O meu caderno aqui, ó. Então vamos lá. Claro que todos nós temos as nossas defesas. Todos nós temos modos de defesa que vão ser oriundos dos nossos traumas, que vão ser oriundos das nossas vivências, né? Da educação que nós recebemos, né? Nós imitamos alguém que já fazia isso e eu faço também. Eu aprendo no seio da minha família a adotar alguns comportamentos, né? Algumas defesas, né? Então nós ficamos em alerta, né? Você deve conhecer pessoas assim, que têm atitudes defensivas mais assim escancaradas, né? Outras mais discretas, para poder, até para não se manifestar e não ficar feio, né? Mas temos defesas, né? O que seria de nós sem as nossas defesas? Nós podemos pensar que elas são totalmente horríveis, né? Mas elas surgiram e elas foram criadas, desenvolvidas para que a gente pudesse viver um pouco melhor. Mas não é fácil também ficar nessa defensiva o tempo todo, né? Então, por exemplo, nesse sentido, a pessoa que fica com a guarda alta, nesse sentido da vida, que fica defensiva, né? Então, ficar com a guarda alta vai nos levar aos mesmos fins e é como se nós andássemos em círculo, porque ficamos nos protegendo, temos as nossas defesas, vamos colocar assim, então a gente vai ter uma caminhada previsível na vida. Eu não vou avançar, ou eu não vou sair, ou eu não vou mudar, porque aqui eu conheço, eu me preservo aqui nesse modo de fazer as coisas, né? Tô parecendo o Gil Gomes, né? Do Gil Gomes, quem é mais antigão aí, dos anos 90, né? Ele fazia assim com a mão. Muito bem, só que é assim, nós ficamos nesse lugar previsível, nós andamos em círculos e nós cansamos, né? Porque cansa ficar nesse lugar. Ah, Baracho, mas eu não sei viver de outro jeito. Eu não consigo conceber eu largando mão de alguma coisa, eu pegando mais leve. Eu não consigo. É o que eu aprendi na minha vida. Mas reconheço que cansa, Baracho. Cansa, claro que cansa, né? Porque a pessoa não vai sair desse lugar de defesa, de guarda alta. E ela, claro, é medo do novo, medo do desconhecido. E quem serei eu se porventura eu paro com tudo isso aqui? Se eu abaixo a guarda? Quem que serei eu? O que vai ser de mim nesse novo momento, nesse desconhecido, né? Então, é aquela coisa, nós gastamos energia em ficarmos com a guarda alta. E eu vejo nos atendimentos, né, quantas pessoas, não só lá, na vida também, nos relacionamentos que a gente vai pra lá e pra cá, conhecendo pessoas e conversando, a gente vai vendo que algumas pessoas têm umas defesas realmente mais assim estabelecidas, né? A guarda tá sempre alta o tempo todo. E não tô julgando não. Como eu já falei, é oriundo de alguma coisa da pessoa, né? Alguma coisa real e alguma coisa imaginária. E alguma coisa que nem foi vivida pela pessoa, mas ela aprendeu com outro, tipo os pais, por exemplo, né? E ela vai adotando. Já parou pra pensar nisso? Que nós podemos ter comportamentos defensivos de traumas que nós não tivemos. São traumas dos outros que nos controlam. E não é por mal não, tá? Mas a gente vai absorvendo isso, sem entender por que fazemos isso, né? Muito bem. Mas mas baixar a guarda é importante, pessoal. Porque baixar a guarda é receber ajuda. Pessoas com a guarda alta têm dificuldade, não estou generalizando, mas algumas dessas pessoas então que têm a guarda alta têm dificuldade em receber ajuda,
tem dificuldade de aceitar outras ideias, né? Pessoas que não flexibilizam, que não negociam, que não abrem mão, aquele pensamento já tá obsoleto, já não serve para nada, só atrapalha, mas eu não largo desse modo de pensar. Então a pessoa que baixa a guarda é a pessoa que vai receber ajuda, que vai aceitar novas ideias, que vai observar outros estilos, que vai dialogar. Ela não vai, claro, aceitar de primeira, mas ela vai olhar, ela vai analisar. Quando alguém fala assim que virou a chave, né? Assim, quando vira a chave dentro da cabeça, é a pessoa que se põe a observar honestamente alguma coisa ali. Ela vira a chave, ela baixa a guarda, né? Isso, é isso, brother. Existem muitos valentões que são assim por medo, claro, né? Esses chamados valentões, valentonas, controladores e controladoras, na verdade são por insegurança, são por desamparo. A pessoa que se comporta desse jeito é por muita insegurança, né? Até falamos sobre isso, e valeu pelo toque, MacGyver. Até falamos sobre isso em outro Desembaraxando aqui, né? Se a pessoa oprimida por essa pessoa controladora, valentona, tivesse a noção que o poder está na mão dele ou dela, ele reagiria e educaria aquela pessoa, mas ele não tem coragem de fazer isso, porque o outro, por valentão, por valentona, domina, né? Vai pelo grito, ganhando grito as coisas, né? É complicado demais esse negócio, né? Mas enfim, baixar a guarda é receber ajuda, baixar a guarda é aceitar outras ideias, outros estilos. Baixar a guarda é dialogar, é romper com a narrativa que nos conduziu até aqui. Baixar a guarda é quebrar alguns conceitos, é parar de ser a extensão do desejo do outro, e é momento de se haver com o próprio desejo, viver a própria vida. Baixar a guarda também tem a ver com isso. Em muitos casos, baixar a guarda é parar de fingir que algo não nos faz mal e tá fazendo mal, mas eu vou levando assim, tô levando desse jeito e o negócio tá me destruindo, aquele modo, aquele contexto. Baixar a guarda é sair da teimosia, né? Baixar a guarda é permitir um rumo novo na vida, tá? É fazer beneficamente o que nunca fez. Baracho, porque eu sei, o pessoal vai falar assim, né? Mas se der errado, e como é que vai ser? E se eu não der conta? É só se colocando para ver, né? O Lacan fala muito isso, né? Falou muito isso, essa questão de lidar com o inesperado, de se colocar em situações que vão despertar a invenção, a criatividade, e só vai ser possível quando eu me colocar nisso. É que a gente, nessa nossa cabeça organizada, né? A gente já interpreta isso como irresponsabilidade, como uma coisa amadora. Sim, existem as pessoas amadoras, responsáveis, extremamente ligadas pela emoção, guiadas pela emoção, e se empolgam com qualquer coisa muito facilmente e só põem a fazer porcaria na vida. E põe a família junto. Aí tem sim, né? Os aventureiros, de modo pejorativo, tá? De modo ruim. Mas baixar a guarda é importante, gente. Se alguém vai a uma terapia, por exemplo, não há como negar que ela está lá para baixar a guarda em alguma coisa. E é claro, ela vai subir a guarda em outras coisas, tá bom? É importante que se suba a guarda em algumas coisas, mas é importante que se baixe a guarda em outras, né? Então, é poder observar, é poder tirar um pouco a mão ali e olhar, calma, não fica já assim, observa. Se não for interessante realmente, você volta a subir, mas tem coisas que tem que abaixar a guarda para coisas novas acontecerem na nossa vida. Então baixar a guarda é reconsiderar algumas coisas. Não está na hora de fazer isso? Já não passou da hora? O valentão aí, que nem o MacGyver colocou, né, os valentões da vida, tá na hora de reconhecer alguma coisa, de reconsiderar alguma coisa. E tem gente que enverga, mas não quebra, mas não no sentido positivo, de resiliência, coisa boa. Enverga, mas não quebra, de teimosia, né? Até falamos sobre isso em outro Desembaraxando, né? É a pessoa que não se abaixa, né? Ela não se abaixa em nenhum momento, é uma pessoa de pescoço duro, né? Assim, enfim. Então, será que estamos com a guarda alta, nos defendendo de algo que realmente está acontecendo? Aí volta essa provocação, né?
Porque muitas vezes a pessoa está se defendendo de uma coisa que não está acontecendo, né? Mas acontece aqui. Ainda esses dias eu conversava com alguém, eu perguntei para esse alguém, né? Mas já chegou a ter uma situação assim? Alguém já veio até você, então, para falar então isso e aquilo? Não, nunca teve, nunca teve. Mas a pessoa tem um medo e fica precavida e fica numa obsessão e fica numa vigilância que consome energia, preocupado com alguma coisa que nunca aconteceu, mas a pessoa vive como se tivesse acontecendo ou já acontecido, mas é aqui, ó. A nossa cabeça, pessoal, a gente já falou sobre isso, né? A nossa cabeça, ela nos sugere algumas coisas. Se eu não tiver cuidado e uma ação crítica dentro de mim, eu tomo tudo como realidade. Eu tomo tudo como se realmente estivesse acontecendo, né? Ah, mas o fulano me mostrou tal coisa e me tratou assim. Ah, mas ele falou. A gente sempre pergunta na terapia. Mas a pessoa falou isso pra você? Não, mas eu percebi pelo modo como ela franziu a sobrancelha. Isso é coisa da gente, né? Então, baixar a guarda é reconsiderar algumas coisas. Eu não estou me defendendo de alguma coisa que nem está acontecendo, então observa isso, né? Aí eu fico nessa gastação energética, me defendendo de uma coisa que não está acontecendo, e eu não tenho oportunidade, por estar fechado assim, de olhar outras coisas na vida. E o tempo está passando, gente, né? Assim, o tempo está passando. Então, quando realmente acontecer alguma coisa, aí eu ajo, aí eu subo a guarda, aí eu tenho posturas, ok, quando realmente estiver acontecendo. Mas muita coisa é imaginária, né? E assim, como falamos agora há pouco, nós podemos ter guardas altas, defesas, né, de algo que não veio nem da nossa vida, mas veio de outra pessoa. Porque alguns aí, infelizmente, tiveram algumas vivências que eles vão colocando os filhos num enredo de uma defesa. E o filho nem entende isso, ele vai repetindo, né? Mas é coisa que ele não viveu, quem viveu foi o outro, né? Então é interessante observar isso também, tá? Tem hora que vai ter que baixar a guarda. Baixar a guarda é descolar-se do discurso do outro, é afastar-se do outro. Como já fala a psicanálise, né? Um dos objetivos da terapia é uma separação do outro, não é separação de parar de conversar com a pessoa nesse sentido, tá? Em alguns casos até é, né? Que tem aproximações que não dá para estabelecer. Não dá, já tentou, não dá. Mas, quando fala descolar-se ou afastar-se do discurso do outro, é afastar-se daquilo que influencia. Quem que é rei na tua cabeça? Quem que dá ordem na tua cabeça? Que atrapalha a tua espontaneidade, que atrapalha a tua singularidade, nesse sentido, tá? Então, baixar a guarda é descolar-se do discurso do outro, é afastar-se do outro. Então, baixar a guarda, em alguns casos, por incrível que pareça, não feche filtro por isso, por incrível que pareça, baixar a guarda é sair de um lugar onde é conveniente ficar. Falei, é isso mesmo. O sintoma, ele vira o nosso aliado. Eu posso lamentar do meu sintoma, reclamar do meu sintoma, mas e largar o sintoma? Não larga também, porque o sintoma tem uma função na minha vida, né? Então, dependendo da pessoa, ela não baixa a guarda porque ela fica num lugar de conveniência, por mais que ela possa sofrer. E não nego que ela sofra, mas já é conhecido, já é familiarizado, né? É que nem uma relação que a pessoa se permite desrespeito aí, e não põe a pessoa para passear, não manda a pessoa embora, mas fica, porque é melhor do que não ter ninguém. Tem gente que é assim, né? Então, a pessoa daquele lugar de conveniência, ela faz daquele lugar um palanque, e ela reclama. Muitas reclamações nem sempre são que sinalizam um desejo de melhora, tá? Nem sempre. Porque a pessoa quer reclamar, mas não quer resolver. Tu deve conhecer alguém assim. Quando resolve, perde a graça. Quando resolve, a pessoa perde a função. Quando resolve, a pessoa nem sabe mais quem ela é, porque o papel dela é lamentar, é reclamar, é ficar vitimizando-se. Não fecha o filtro com isso, tá? Na vida nós reclamamos, nós sofremos, claro que tem isso. Eu estou dizendo de quem faz disso uma função, de um ganho secundário, aí é outra conversa, né? Então a pessoa fica no lugar conveniente, né? E ela fica com a guarda alta ali, ela não baixa a guarda e ela não resolve, não resolve. Você já imaginou que tem pessoas
que realmente não dão conta se uma situação resolver, assim como a pessoa não dá conta de viver bons momentos na vida. Ela não sabe curtir quando alguma coisa dá certo na sua vida. Ela até adoece quando triunfa. Ah, mas está muito bom isso aqui, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. De tanto pensar até acontece. A pessoa se sabota já e põe tudo a perder. Então, pode acontecer isso também. Então, gente, também uma coisa muito importante, né? Ao baixar a guarda, nós podemos, claro, vai acontecer isso, né? Nós podemos não nos reconhecer nesse momento novo a princípio, né? Mas sou eu mesmo? Quem está agindo sou eu mesmo? Ou é a influência daquilo que eu estou aprendendo? Ou é a questão daquela questão que eu estou tomando? Calma. É um tal de a gente pensar que não é capaz de fazer diferente, né? Sou eu mesmo? Ué, por que esse novo eu não pode ser o meu? Por que esse novo agir não pode ser o meu? Porque há quem vai falar pra você que você mudou, que você foi influenciada, porque como se eu não tivesse personalidade. Posso mudar sim, posso mudar por mim mesmo. Ouvi outras pessoas, ouvi outras situações, baixei a guarda e me deparei com outras coisas que me fizeram pensar, mas quem bate o martelo sou eu. Quem bate o martelo é você, né? Então tem isso. Quem não vai gostar da sua mudança vai falar que você é manipulado. Mas quem manipular você é a pessoa que te critica. Então, olha só que interessante, né? Então a pessoa quer você no comando dela, né? No mando dela. Então, olha só. Quando nós baixamos a guarda, agora eu quero fazer uma questão bem assim, sinestésica, né? Quando nós baixamos a guarda, nós passamos a não mais olhar a luva na nossa frente. Olha que interessante isso aqui. Quando eu tô com a guarda alta, eu só olho a luva na minha frente. Claro que eu vou olhar para o lado, tem que olhar o oponente, no caso na arte marcial, mas vamos para a vida. Eu só vou olhar a luva na minha frente, né? E aí, gente, quando eu baixo a guarda, eu vou olhar realmente o que está acontecendo. Eu vou olhar realmente o que tem que ser olhado. E só ficando olhando, só ficando aqui a olhar a luva, eu vou despertar cada vez mais a minha imaginação. E ela passará a ser a minha realidade. E eu vou ser moldado por ela. E aí, eu não vou estar olhando o que deveria olhar. Então, só olhar a luva na frente, né? Eu vou ficar mais sugestionável ao meu pensamento. Ainda mais ao meu trauma lá, a minha situação que vai reforçar eu ficar com essa guarda alta a vida inteira. E me desgasta, né? É claro que a ideia aqui não é de rompante, não é fazer por emoção tão somente. Eu sei, só quem passou o que passou sabe o quanto custa manter a guarda alta e até a sua importância com isso. Eu não quero, Baracho, cair nos mesmos buracos, eu não quero me complicar de novo, eu não quero me ferrar de novo. Só eu sei que eu passei, mas outras pessoas têm a guarda alta e nem sabem o que passaram. É tão somente uma repetição de alguns padrões de outras pessoas, né? Mas é importante baixar a guarda nesse sentido. Baixar a guarda não é pejorativo nesse sentido. Baixar a guarda é abrir-se à possibilidade de uma evolução, de uma cura, de uma melhora, de um novo modo de pensar, sem imaginar isso de um modo pejorativo, tá? Se eu ficar com a guarda alta, eu só vou olhar a luva na minha frente. Não está na hora de olhar além da luva para o nosso bem? Para a nossa alegria, lembrei agora, né? Para a nossa alegria. Então é isso. Baixa a guarda. Não feche o filtro, que é a expressão do Baracho. Baixa a guarda nesse contexto aqui. E de coração, desejo a ti tudo de bom. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua colaboração, participação em mais um Desembarachando aqui. Só conseguimos partir para o ataque quando baixamos. Isso, MacGyver. Show de bola. Só conseguimos partir para o ataque quando baixamos a guarda. É isso. Olha que legal isso aqui. Obrigado, meu brother. É isso aí. Quando eu tô lá, né? É isso aí. É isso aí. Pega essa para você, você que está aqui, ao vivo ou gravado, para sua vida. Obrigado, MacGyver. Beijo no coração. Até o próximo Desembarachando. Se perdeu o começo, assista depois no começo gravado aqui. Se você lembrou de alguém, compartilhe com ele e com ela esse conteúdo, te agradeço bastante. Beijo, bom dia e até o próximo Desembarachando. Valeu!